nome do Senhor Jesus Cristo. Programa O Senhor da Seara. Mais uma madrugada de bênção, mais uma madrugada de vitória. Uma pitada de sal com o pastor Fábio Gomes. Desde já eu quero louvar a Deus pela sua vida, amado ouvinte, por me permitir entrar em sua casa através das ondas sonoras da Rádio 93 FM, esta rádio abençoada e abençoadora. Nos próximos 30 minutos, os céus do Brasil e do mundo serão invadidos pela poderosa palavra de Deus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é precioso, mais raro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer. Louvado seja Deus. Amado ouvinte, como de praxe, eu me nego a iniciar essa programação sem entregar a mesma nas mãos do seu idealizador. Como eu costumo dizer, foi Deus quem abriu essas portas. Então a Ele eu quero tributar honra, glória e o perfeito louvor. É momento de oração. Quero convidar os amados ouvintes, essa turma abençoada aí do Edgar Costa, em Niterói, essa turma abençoada do Complexo de Jericinó, um forte abraço para toda a estrutura e envergadura do Complexo de Jericinó, aos detentos, aos carcereiros, que Deus possa os abençoar, toda a envergadura. Quero também nessa hora acrescentar os amigos taxistas, são ouvintes assíduos da rádio, os motoristas da Colurbe. Ô glória, que Deus possa abençoar a vida do irmão Júlio, também do Miro, essa equipe é abençoada, aos motoristas de ônibus, aos motoristas dos carros executivos, você aí no seu veículo, que Deus possa te abençoar, você segurança patrimonial, você segurança pública, em todas as esferas e camadas da sociedade que nos ouve nessa hora. Se você puder parar o que você está fazendo, nós vamos entrar em oração. Eterno Deus e bondoso, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Senhor, te rendemos graças, pois até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos sustentado e também por isso nós te louvamos, Senhor. Deus, queremos entregar esta programação nas suas mãos, a cada ouvinte, meu Senhor, aqueles que se encontram nos leitos dos hospitais, aqueles que se encontram dentro dos seus lares, estão passando por diversos tipos de situações e dificuldade. Deus, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Como diz a tua palavra em Isaías 55, versículo de número 10, a palavra que sair da minha boca, ela não tornará vazia, antes produzirá o efeito pelo qual ela foi enviada. É a tua palavra, Senhor, para salvar, a tua palavra para curar, a tua palavra para restaurar, a tua palavra para levantar. Deus, em nome de Jesus, que ela possa cumprir o efeito no nome santo daquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Seu Deus não vai desistir. Ele está aqui para te levantar, se o mundo te fizer cair. Glória a Deus. Amado ouvinte, desde já eu já quero entregar o cardápio desta madrugada. Nós vamos trabalhar em 3 parâmetros esta madrugada. Nós vamos falar a respeito do amor de Deus. Primeiro ponto, o amor de Deus. Segundo ponto, a vontade de Deus. E o terceiro ponto, o propósito de Deus. Nós vamos trabalhar essas 3 questões, o amor de Deus, a vontade de Deus e o propósito de Deus.
Para isso, eu te peço, pegue papel, pegue caneta. Pegue papel, pegue caneta. Nós vamos nessa hora. Calma, Álvaro Marinho, senta aqui do meu lado. Senta aqui. Acabou de chegar nos estúdios da 93 FM, nosso programador Jesus Expresso, pastor Álvaro Marinho. Glória a Deus. Nós vamos trabalhar em cima de 3 parâmetros, 3 tópicos. E nós temos respaldos bíblicos para falar do amor de Deus, da vontade de Deus e do propósito de Deus. Quero convidar o amado ouvinte a pegar papel, caneta, amém? Porque nós vamos acelerar. Será pé na tábua e eu peço uma atenção especial, até porque nós vamos falar da palavra de Deus. Amado ouvinte, a Bíblia diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Observe bem, meus amados. Deus, Ele nos amou, mesmo no pecado, mesmo no engano, mesmo na mentira, mesmo sob efeito de drogas, do álcool, do tabagismo, mesmo quando éramos enrolões, 7-1, mentirosos, Deus nos amou. Porque o amor de Deus, ele é incondicional. Primeiro ponto, Deus nos ama e pronto. Não há nada que eu possa fazer para aumentar o amor de Deus ou que possa diminuir o amor de Deus. O amor de Deus, ele é incondicional. João 3,16. Toma nota aí. O que é incondicional? Não há condições para que Deus te ame. Não há condições. Não adianta você querer trabalhar mais ou trabalhar menos. O amor de Deus, ele é incondicional e ponto final. Primeiro ponto, o amor de Deus. Todos nós somos amados por Deus. Certa feita, eu fui questionado. Pastor Álvaro, me ajude. Amém? Abre o microfone para o pastor Álvaro, Fabiano, por gentileza. Uma vez eu fui questionado acerca do amor. Será que Deus ama um moço, né, nas drogas? Veio me questionar se Deus o amava. E eu disse para ele, Deus te ama. Condena as suas práticas. Até porque quando nos drogamos, nós estamos aos poucos nos suicidando e denigrindo ou martirizando ou mortificando, melhor dizendo, a criação de Deus. Porque o homem é a coroa da criação. Se você observar, quando Deus fez o homem, Gênesis capítulo 1, a Bíblia vai dizer que para tudo Deus disse haja, com o poder da sua palavra. Mas para fazer o homem, Deus desceu dos céus, meteu a mão na argila, no barro, ô glória, Deus soprou o fôlego de vida, e Deus disse, e viu Deus que era muito bom. Não era só bom, mas muito bom. O homem é a coroa da criação. Deus nos ama e ponto final. A vontade de Deus. Você vai perceber que eu acredito que grandes números de pais, homens e mulheres, pais e mães, papai e mamãe, pais, estão me ouvindo nessa hora, avós, titios, professores, mestres, estão me ouvindo nesta hora. E eu tenho a plena certeza, quando eu vou falar da vontade de Deus, e vou usar uma personagem bíblica por nome Noé,
no capítulo 6 de Gênesis. Eu separei 2 trechos, 2 versículos do capítulo 6 do livro de Gênesis. O primeiro é o versículo 8. Estou falando agora da vontade de Deus. Porque o amor de Deus não se mexe, é incondicional. Ele te ama e pronto. Ah, mas eu roubo. Deus te ama. Ah, mas eu adultero. Deus te ama. Mas eu pratico iniquidade. Deus te ama, porém condena as suas práticas. Ponto. Agora eu vou falar da vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Estou usando uma personagem bíblica por nome Noé. Gênesis capítulo 6, o versículo 8, vai dizer assim: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 22. Assim fez Noé, conforme a tudo que o Senhor Deus lhe mandou, assim fez. Versículo 8. A Bíblia vai dizer que Noé achou graça. Se você ler o capítulo 6 todo, que eu quero lhe aconselhar, você vai entender melhor o contexto. No versículo 6 de Gênesis 6, Deus queria dar cabo da raça humana. Mas espera aí, pastor, Deus não ama os homens? Sim, mas a rebeldia dos homens fazem separação. As iniquidades, como diz Isaías 59, versículo 1, separa o homem de Deus. Como eu disse, tem paz me ouvindo. A rebeldia do seu filho não pode acabar com o amor que você tem por ele. Mas, como toda ação gera uma reação, certamente ele será punido. Certamente ele vai ser, vai ser privado de alguns privilégios. É comum. Até porque a Bíblia vai dizer que Deus castiga quem Ele ama. Talvez tenha jovens me ouvindo nesta madrugada que ficam chateados quando seus pais te corrigem. Eu quero te dizer uma coisa, meu jovem. Oh, meu Deus, eu sinto a presença do Eterno. Agradeça ao bom Deus todas as vezes que seu pai lhe corrigir por uma arte, por algumas situações que você venha cometer, porque enquanto há correção, há amor. Porque as pessoas que não amam, não corrigem, deixam as coisas correr frouxa, e amanhã a gente tem que ir nas cadeias, nós temos que ir nas cracolândias, porque muitas das vezes não são corrigidos por seus pais. Mas observe que Noé fez tudo quanto o Senhor o ordenou. Filhos obedientes, é tudo que um pai quer. A obediência, o reconhecimento, a honra de seus filhos. A vontade de Deus é que nós, como filhos de Deus, possamos o obedecer como pai, fazer a sua vontade. Aí talvez tu me pergunta, pastor, qual é a vontade de Deus para o ser humano? Primeiro, que o reconheça como Deus. O decálogo vai dizer, não vos prostreis à imagem, a escritura, não fará outros deuses, não se prostrará diante de outros deuses. Então Deus condena, abomina a idolatria. Segundo, louvado seja o nome do Senhor, obediência aos seus estatutos e às suas leis. O que o Senhor me diz do livre-arbítrio? O livre-arbítrio é para filhos obedientes. Deus te deixa tranquilo porque sabe que você é obediente. Como eu tenho um filho de 12 anos, e ele tem um aparelho celular, smartphone. E eu digo para ele, Vitor Hugo, durante o horário X e o horário Y, o seu celular vai ser celular. Que dureza, hein? É alô, se precisar ligar, celular. Depois do horário X ao horário Y, você pode ir lá na rede social, você pode, com moderação, que ele não tem o Facebook. Quando ele quer falar com os coleguinhas, fala por intermédio do meu Facebook. O WhatsApp ele tem, pela necessidade da nossa comunicação. E se fosse restrito a questão da idade, ele não teria. Porque é tudo com verdade. É no nome dele. Os irmãos estão entendendo? Qual é a vontade de Deus? Obediência.
Qual é a vontade de Deus? Separação, santificação. Qual é a vontade de Deus? Que você simplesmente seja diferente, ande na contramão do mundo. Noé. Através de Noé, toda a raça humana foi salva. Resultado para filhos obedientes, salvação. Continuação ou continuidade daquilo que Deus iniciou. Deus procura em nós, homens, obediência. Pastor, e o propósito de Deus? Qual é o propósito de Deus para a humanidade? Diga, salvação. Escreva aí, salvação. Me prova isso. Te provo. Separei aqui um trecho das Santas Escrituras, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 17, Lucas 17, e eu vou ler para nós ganharmos tempo, o versículo de número 19. Olha o que diz Lucas 17, 19. E disse-lhe Jesus, dizendo, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Esse texto, irmãos, é do contexto da cura de 10 leprosos. Lucas 17, a partir do versículo 11. A Bíblia diz que 10 homens leprosos, de longe, ao avistarem Jesus, primeiro, eram leprosos. Segundo, não podiam tocar em Jesus. Terceiro, Jesus não podia tocar neles. De longe, eles vão dizer, filho de Davi, ô glória. Levantando a voz dizendo, Jesus mestre, tem misericórdia de nós. Versículo 13. E ele vendo-os disse, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que no caminho da obediência, olha a obediência aí novamente. No caminho da obediência, eles são curados, são limpos. Porém, eles tinham, pastor Álvaro, que se mostrar ao sacerdote. Por quê? O sacerdote julgou pela lepra, separação da sociedade. Então eles teriam que passar novamente pelo crivo dos sacerdotes para serem reinseridos à sociedade. No caminho da obediência, porque quando eles partiram leprosos. Meu Deus, que revelação linda! Quantas das vezes nós chegamos leprosos, mentirosos, enganadores, roubadores, mas quando começamos a obedecer as ordens de Cristo, as palavras de Cristo, as Santas Escrituras, nós somos limpos, nós somos curados. Oh glória! Aí a Bíblia vai dizer que no caminho da obediência receberam a cura. Aí o que aconteceu? Um voltou. Um voltou. E quando ele volta, ele se apresenta a Jesus. Limpo, restaurado, curado. Jesus pergunta, versículo 18: não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão um, e este era estrangeiro. 19, e disse-lhe Jesus, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Escute só uma coisa, Deus não quer ser Deus na sua vida só para te atender nas suas necessidades. A atitude dos 9 denota que eles só queriam mesmo eram receber as suas curas. A intenção deles eram ser curados e seguir. Quantas pessoas se aproximam de Deus e até o chama de pai, de mestre, quando estão necessitados. Mas uma vez que são saciados de suas necessidades momentâneas, viram as costas para Deus. Observe o que Jesus diz, versículo 19 de Lucas 17. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Quem pede, recebe a cura. Mas quem volta para agradecer como filho grato, recebe a salvação. Essa salvação não é a salvação do perigo.
Como muitas das vezes acontece, alguém está em perigo, alguém vem correndo, socorre, você enguiça com um carro na porta de comunidade, que é comum no estado do Rio de Janeiro, vem alguém, te socorre, você é atropelado, vem o bombeiro, te socorre, me salvou. Essa salvação não é essa salvação momentânea, não é a salvação do perigo, mas é uma salvação para a vida eterna. Oh glória, o propósito de Deus é salvar. Jesus Cristo disse em Lucas: eu não vim senão para buscar e salvar os que se haviam perdido da casa de Israel. João 3,16. Deus amou o mundo, a humanidade, de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Adorar, sua alma é um bem que nunca envelhecerá. O pecado não consegue esconder a marca de Jesus que existe em você. O que você fez ou deixou de fazer não mudou o início. Deus escolheu você. Oh, glória a Deus! Deixa eu iniciar o fim aqui. Primeiro ponto, o amor de Deus, incondicional. Deus te ama e pronto. Mesmo leproso, Jesus te ama. Mentiroso, Jesus te ama. Agora, a vontade de Deus para mim, obediência, separação. E o seu propósito, te salvar. Porque Deus, Ele deu o seu Filho. Não é para que façamos como na geração de Noé, que comamos, bebamos, casamos e damos em casamento. Não! Jesus deu o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Crê em quem, pastor? Se eu não o vejo, então Jesus nos deixou um legado, as Santas Escrituras, o manual do ser humano, a palavra, para que você tenha vida e vida com abundância. Ainda não notou, já é o bastante Deus reconhecer. Você é precioso, mais caro que o ouro puro de Ofir. Se você desistiu, Deus não vai. Glória a Deus. Amado ouvinte, um conselho de um irmão, de um mensageiro de Deus e do Deus que te ama. Salmos 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e tudo ele fará. Mateus capítulo 6, versículo de número 33. Entrega, ou melhor, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Amado ouvinte, Deus te ama. A vontade de Deus para a sua vida é boa, ela é perfeita e ela é agradável. O amor é incondicional. A vontade, não, vai existir condições. Porque para você fazer a vontade de Deus, você vai contrariar muita gente. A primeira coisa, pessoa, se é que pode se dizer assim, você vai ter que começar a contrariar o diabo. Porque a amizade com Deus, disse bem Tiago, é inimizade com o mundo, é inimizade com as coisas que não agradam a Deus. Então você vai passar a fazer a vontade do Senhor. A segunda, que é o propósito. O propósito de Deus é te salvar. Porque a morte de Cristo, vai dizer a carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 14. A cédula que nos comprou não foi euro, não foi dólar, não foi franco suíço, não foi as libras, não foi real, não, mas foi um sangue que foi derramado na cruz, que riscou a condenação do inferno,
E hoje nós temos um dono, porque fomos comprados e preço de sangue, cravado na cruz. Se você desistiu, Deus não vai desistir. Ele está aqui pra te levar. E calabás. Se o mundo te fizer cair, Jesus quer salvar a sua vida. o ouro eu consigo. Procure a igreja mais próxima da sua casa, a igreja evangélica. Bota o seu joelho no chão, dobra o seu joelho, converse com Deus da sua maneira. Senhor, eu preciso de um lugar para minha família, eu preciso de um lugar para que eu possa me tratar. Deus vai te dar a direção, Deus vai te tomar pela mão. Aonde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Haverá um lugar que você vai entrar e o seu coração vai se alegrar. A verdade não está naquilo que você possui ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus com você. Você é um espelho que reflete. Oh, glória a Deus! Não chore se o mundo ainda não notou. Já errou bastante Deus reconhecer o seu valor. Amado ouvinte, estamos chegando no fim do programa. Pastor Fábio, que bênção! Você quer pegar essa mensagem na íntegra? Anota o número da bênção aí: 970 45 45 15. O DDD é 21 970 45 45 15. Deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Muitas pessoas têm me ligado, muitas pessoas têm falado comigo através do Zap, e eu quero deixar claro que eu tenho toda uma estrutura. Tenho umas irmãs que oram, que é o muro de bronze lá da igreja. Se você conseguir chegar quinta-feira na Rua do Queimado, número 170, no bairro de Bento Ribeiro, inicia-se às 19 horas o trabalho de oração. Nós oramos por cura e libertação, e a poderosa palavra que liberta. Você vai contemplar lá a intercessão da igreja, as irmãs que oram, o círculo de oração. Então eu tenho 6 mulheres na minha retaguarda. Tenho 2 varões que me ajudam. Então você às vezes passa o WhatsApp para o pastor Fábio e eu direciono automaticamente para o suporte que eu tenho. Particularmente, eu oriento mais os varões. Quando posso, oriento os varões. A minha esposa, a pastora Patrícia, lidera as mulheres. Então eu direciono mulher para mulher e eu falo diretamente com os varões. E passo para o meu suporte, que eu tenho 2 varões na minha retaguarda. Então não fique triste pelo pastor Fábio não falar diretamente contigo. Mas se você conseguir chegar na Rua do Queimado, número 170, no bairro de Bento Ribeiro, quinta-feira eu estou na igreja das 9 da manhã até as 16 horas, atendendo o povo, tanto no gabinete pastoral, quanto na psicanálise, porque por graça e bondade, né, sou psicanalista, também trabalho com família, trabalho na área de drogadição, dependência química, também toda quinta-feira de 9 da manhã até as 16 horas. Rua do Queimado, número 170, no bairro de Bento Ribeiro. Vamos orar. Eterno Deus e bondoso, Senhor da glória, que o Senhor possa abençoar a todos quantos nos permitiram entrar em seus lares. Ó Senhor, que pela palavra que foi pregada, que pelo menos uma alma possa se render, que pelo menos uma família possa voltar para o seu caminho. Abençoa, meu Senhor, sobremodo. Estou esperando o Arão e o U para me ajudar a sustentar esse ministério, esta programação, para levantar os meus braços. 21 é o DDD 970 45 45 15. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já errou bastante Deus reconhecer o